Shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo sababa? No shiur de hoje vamos falar sobre Anusim, ou sobre os marranos. Quem são eles? Da onde vieram? Qual é a sua história? Já estou devendo para vocês, já tem algum tempo que vocês estão pedindo, e já estava no cronograma, só não deu para fazer antes. Então vamos aprender o que é e entender um pouquinho a história deles. Aziala, vamos lá! E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? O shiur de hoje vai ser um assunto, ele é bem importante, só que vai ser um pouco extenso. Vou dividir eles para não ficar muito extenso. Então eu vou falar metade do assunto hoje e metade no próximo vídeo. Porque é um assunto bem extenso, porque ele abrange aí mais de 100 anos de história. Então é muita coisa que eu queria resumir em um vídeo só. E eu estou falando dos judeus Anusim ou Marranos. Os dois são o mesmo, só que chamados de formas diferentes. Talvez você não venha reconhecer esses nomes, mas talvez você conhece quando eu falar sobre a Inquisição. Com certeza você já ouviu em algum lugar, ou alguma reportagem, ou algum livro, ou nas aulas de história do colégio. Com certeza já ouviu falar sobre a Inquisição, os tribunais inquisitórios, enfim. Para nós ter uma ideia, isso, como contaram, aconteceu na Espanha e Portugal. Primeiramente aconteceu na Espanha. Eu estou falando de 1300 alguma coisa e foi até 1400 alguma coisa. Então foi anos de acontecendo essas coisas. Quando aconteceu em Espanha foi algo tardio já. Em outros países já tinha passado, ou seja, tinha saído de moda já. E eles resolveram fazer a Inquisição nessa época deles. Bateu a cabeça na parede ou teve um sonho à noite, sei lá qual foi a ideia deles, da onde surgiu de colocar a Inquisição na Espanha. Mas o que é a Inquisição? E que isso influencia para os judeus? Eu já contei a história para vocês, eu fiz vídeo falando sobre a diferença dos Sefarad e Ashkenaz, falando das principais linhas do judaísmo e as linhas diversas do judaísmo que tem. Se você não viu, dá uma olhadinha que é bem legal também, que faz parte, está vinculado de alguma maneira com esse vídeo, porque isso é uma continuação, é uma outra linha do judaísmo, ou seja, outra linha de judeus que existe. Bem, tudo começa na Espanha então, por volta de 1300 alguma coisa aí. Os governadores resolveram fazer uma perseguição sobre todos os judeus. Por quê? Porque nessa época ainda a igreja do catolicismo era uma das principais religiões do mundo. Não tinha então muita diversidade. E eles tinham grande influência religiosa e política. Então, religião e política estavam muito unidos. Então eles tinham muito poder e influência. E eles falaram que todos aqueles que não eram cristãos, que não eram católicos, eram hereges. E você talvez tenha conhecido esse nome de hereges, que é acusado de bruxaria, de cometer atos satânicos, enfim, várias coisas. Então, não era católico, era herege e era punido e com a morte. E não só a punição era a morte, como também levavam dias torturando as pessoas, torturavam eles até que eles assumissem que um crime que nunca tinha acontecido, só para fugir da tortura, que era muito horrível. Inclusive se colocaram, eu vou ao longo do vídeo colocar algumas imagens para vocês verem do que estou falando, mas se vocês procurarem lá máquinas de tortura da Inquisição, você vai ver cenas chocantes, desenhos, imagens retratando como que eram essas máquinas. E ainda existem em museus essas máquinas e como que elas trabalhavam. Então essas máquinas, uma estrangulava, um enforcava, muitos eram queimados, tudo vivos ainda. Eles desmembravam com máquinas pessoas, então era algo horrível mesmo. E algo muito repugnante. E cada vez que entra nesse assunto, dá uma revolta ainda. Porque só por não ser católicos, por ser judeus, eles tinham essa perseguição contra eles. Mas por que o foco era os judeus? Porque não tinha muitas religiões.
ou era católico ou eram judeus, porque os judeus, quando eles saíram do Galut, eles se espalharam, certo? Então eles não tinham uma pátria, então eles estabeleciam os países e ali eles cresciam e viviam como se tivesse nascido no país, que muitos nasceram realmente nesse país. Então muitos judeus que moravam na Espanha eram cidadãos espanhóis, eles nasceram lá, mas eram judeus, praticavam o judaísmo, até que nessa época eles resolveram de fechar o cerco e falar, ou você vira católico, ou você vai ser morto, ou você vai ter que sair do país. Mas claro, que ninguém ia sair de boa assim, tinha que deixar todos os seus bens, então os seus bens eram confiscados, independente se você era julgado, eles confiscavam, se você ia sair do país, você era obrigado a deixar seus bens, posses, casa, comércio, a riqueza que você tinha, então tudo que tinha, você tinha que deixar para poder sair, então você comprava a sua saída também. Mas se você ficasse, você era obrigado a se converter, e muitos eram levados à força para o batismo, e outros que se negavam eram mortos, muitos se mataram, então foi uma época realmente o nome de caça às bruxas, e eu ouço o nome caça às bruxas também, porque muitas pessoas que cometiam, mesmo são judeus, que faziam um tipo de medicina alternativa, com ervas, a pessoa indicava, não, fazer um banho com essas ervas é bom para tal coisa, isso eles chamavam de bruxaria. Então não era acusado de bruxaria por causa disso, porque não fazia parte da medicina tradicional da época. Então eles falavam, não, você é bruxa e vamos condenar você. Mas não, antes de purificar você, através dos flagelos, através de todas aquelas torturas, para purificar a sua alma, para você, depois que morresse, entrasse no reino. Claro que tudo isso não ia isentar você de ser morto depois. E por trás disso, não era só algo religioso. Por trás disso tinha um golpe político também, porque os judeus, eles eram muito influentes e também eles tinham muitas posses, porque eles sabiam trabalhar. Então, muitos contribuíram de várias formas com o Império. Muitos deles eram, não sei se cartógrafo, não sei se é essa palavra, mas era temporal específica, que mapeava os mares, mapeava os lugares, esses mapas náuticos. Então eles faziam muito isso. Então eram homens grandes e tinham papéis importantes. Muitos eram comerciantes, produtores, e enfim. Então a questão, muitos eram poetas e influenciaram de várias maneiras o governo, porque não era pouca gente, eles eram milhares de judeus que moravam lá. Então isso eles viram como uma ameaça desses judeus morando lá e ter uma fé diferente, vendo diferente que eles, enfim. Então eles pressionaram e confiscavam seus bens, acusavam de heresia e pronto, os bens já agora pertencem à igreja, ao governo espanhol e vocês vão ter que ser purificados, ou vocês convertiam e faziam uma doação, que não era bem uma doação, você era forçado a dar como fosse um presente para o governo, para poder deixar você em paz. Você ia na missa lá e tal. Então esses judeus ficaram conhecidos como Anusim, ou seja, no hebraico, Anusim significa cristãos novos, né? Aqueles que foram forçados a aceitar o cristianismo. O outro nome que era conhecido era Marranos. Marranos também vai querer dizer que é cripto-judeu, né? Que é cripto-judeu, que se converteu ao forçado cristianismo. Mas na tradução espanhola é um pouco pejorativa essa palavra, que significa porcos, então, ou seja, judeus porcos. Mas ambos os nomes, Anusim ou Marranos, significa aqueles que foram forçados a se converter ao cristianismo. Mas de nenhuma maneira podemos querer hoje fazer uma retaliação, né, dos padres, os papas, os católicos, enfim. Porque isso foi em 1300 uma coisa, 1400, então foi muito tempo isso. Inclusive, se você perceber que várias vezes quando muda o Papa, ele faz a sua palestra de apresentação e tal, ele pede desculpa, várias desculpas, principalmente ao povo judeu, porque eles foram muito perseguidos através da Inquisição nessas épocas. Então até hoje eles pedem desculpa por o que aconteceu lá atrás. Também muitos
moradores locais apoiavam os judeus, porque viam que algo era injusto e que era muito prejudicial. É isso aí, eles não estavam certo, eles estavam longe de estar certo. E muitos apoiavam eles, só que não podia fazer muita coisa, senão era acusado de ser cúmplice e também ia sofrer os danos e as punições. Então, muitos judeus se converteram realmente ao cristianismo. Ele tocaram para não, por causa do medo da perseguição, eles se tornaram fervorosos no cristianismo. Outros fingiram a conversão e fingiram ser convertidos e continuavam guardando a sua fé judaica escondido dentro de casa. Então no domingo ele era católico, ia na missa lá, mas em casa ele continuava guardando o judaísmo de forma escondida, de forma camuflada, para ninguém perceber. Mas o que aconteceu com aqueles judeus que saíram de lá, que fugiram de lá? Era mais fácil ir para Portugal, que era um lugar próximo ali. Então eles saíram da Espanha e foram para Portugal. E ali ficaram por um tempo, ficaram de boa. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que houve uma aliança entre os dois países, por causa de um casamento que houve com os príncipes desses países. Então, o príncipe de um país e a princesa de outro casaram e formou uma aliança. Então, o regimento que estava na Espanha passou também para Portugal. E aí houve toda aquela zica, toda a treta de novo. Então os judeus que tinham saído de lá pensaram que tá de boa aqui, tá tranquilo. Mas agora ferrou tudo, vamos dizer, ferrou tudo, porque está de volta em cima de vocês. Vocês se convertem ao cristianismo, faz uma doação, claro, generosa. Por quê? Porque, digamos assim, os cabeças lá, os manda-boca, estavam passando uma crise também financeira. Então o governo não estava muito bem nas pernas. E por isso que houve já essa aliança dos governos. E com isso, eles viram uma oportunidade de converter esses judeus que eram comerciantes e tal, e tinha poder aquisitivo. Então, por isso foi um bom negócio. Vamos fazer aqui, vamos fazer os tribunais de inquisição aqui também, vamos montar toda essa coisa aqui. E assim, vamos lucrar com isso, claro. Ou nós confiscamos nossos bens, os bens deles, acusamos de heresia, enfim, nós fazemos o que quiser aqui, que nós somos bom da boca. Então, ninguém ia ficar contra eles. Quem que ia se levantar, fazer uma revolta contra o governo ali? Sabendo que eles eram imigrantes ali, né? E muitos que eram nascidos lá, inclusive, não eram imigrantes, porque nasceram no país, tinham nacionalidade ou espanhola, ou portuguesa no caso, eles eram acusados de, não, vocês são imigrantes, vocês nasceram aqui, né, vocês são imigrantes, não são daqui coisa nenhuma. Então, para os judeus não eram pessoas normais que nem eles. Inclusive, uma mãe suplicou para o governo, porque eles tiraram as crianças das mães, muitas vezes, para vender como escravos, para levar para o exército, lutar contra vontade, as crianças pequenas. E uma vez pegaram todos os filhos dela, da mulher, e que queriam tomar dela. E ela suplicou, chorou e tal, para deixar um filho pelo menos com ela. E o caboclo teve a coragem de comparar ela com um cão. Falar, não, é como um cão que chora quando perde seus filhotes. Ou seja, comparou as mães judias como fosse um cão que perde o filho. Então aí você vê como eles pensavam com respeito a esses judeus que moravam lá. Claro que a população não aprovava isso, muita população não concordava, mas quem ia lutar contra o governo? Quem quer pôr o dele na reta, vamos dizer assim, para defender o outro lado? Então eles só assistiram camarote ali, toda essa porcaria acontecer sem ninguém poder fazer nada. Porque se eles saíssem dali, eles tinham que pagar para poder sair. Ou se convertiam ao cristianismo para fugir de tudo isso. Mas sim, claro que eles iam ter que contribuir de alguma forma com eles. Ou eles fingiam a conversão e guardar escondido, mas muito bem escondido. Porque se alguém falasse, não, ele ainda continua fazendo prática judaizante, meu amigo ia ser torturado de uma forma inimaginável. Nós nem passa para nossa cabeça.
qual ia ser essa tortura. E depois disso, claro que ia morrer, confiscar seus bens e ia morrer. Não importa se procedia ou não. Às vezes nem tinha uma testemunha, só falava, não, o caboclo estava fazendo isso, era o suficiente. Os tribunais não eram para julgar, para escutar o réu. Não, eles iam lá e condenavam e ponto. A punição é essa. E muitas vezes isso era em praça pública, geralmente era em praça pública, para servir de exemplos. Com isso, causava pânico e também era como fosse um circo que acontecia ali, né? Algo que eles mostravam em praça pública, para todo mundo ver. Como fosse um showzinho para todo o povo assistir e ficar olhando, independente se ia gostar ou não. Então muitas vezes passava dias ali sendo torturados. Algumas vezes, quando a gente escuta, eles eram queimados, não era coisa rápida. Outras vezes eles eram, vamos dizer assim, literalmente assados, pois colocava uma altura distante da fogueira para apenas o calor pegar eles. Então imagine você, quando você vai assar a tua carne, você põe a grelha lá e faz a brasa embaixo, e ela cozinha, ela pode cozinhar, pode chegar a um ponto de esbugalhar, e tanto queimada ela vai ficar. Então imagina a pessoa pendurada lá e o fogo debaixo dela, cozinhando ela até a morte. Então não é uma coisa bonita, não é uma coisa agradável de ver, não. E isso até hoje causa muita revolta em mim, por menos, cada vez que converso, falo sobre isso, dá uma agonia, porque foi algo terrível que aconteceu aos nossos ancestrais. Com tudo isso, durou mais de 100 anos aí esse tipo de perseguição, fora os pogroms e outras coisas que aconteceram também com o povo judeu. Então foi épocas agoniantes que aconteceu e que vai ser difícil superar. A história não esquece isso. E tem muita coisa, se você pesquisar sobre a Inquisição em Espanha, Inquisição em Portugal, se você colocar tudo isso no YouTube mesmo, você vai ver palestras, discursos, enfim, tudo isso, você vai ver, tem muita coisa, muito material sobre isso. Tem museus que contam a história desses marranos, dos Anusim, enfim, porque foi séculos acontecendo isso. Então durou há poucos dias, pouco tempo, foi anos tudo isso acontecendo. E as pessoas não puderam fazer nada para ajudar, só olhando. E esses judeus, assim, quase sua totalidade desses judeus eram de origem sefarade. Por quê? Porque eu fiz um vídeo falando da diferença do sefarade, eu acho que nada, se não viu nos cards aqui eu vou deixar o link para você assistir. Quando houve o Galuta, nos anos 70, houve a diáspora dos judeus, como falei para vocês nesse vídeo, que os judeus separados habitaram a área, qual área? Espanha, Portugal, que era a Península Ibérica ali, e parte da África. Então esses são os judeus separados, os sefaraditas. Então quase a maioria, se não for todos os judeus, os Anusim e os Marranos, são de origem sefarade, beleza? Então esses judeus foi tirado tudo deles, foi tirado a liberdade de expressar a sua fé. Então eles não podiam expressar de forma alguma a fé deles, foram obrigados a se converter em uma fé estranha que eles não criam. Seus bens foram tomados, seus filhos foram levados, toda a sua riqueza que eles tinham então era tomado, eles não podiam ter nada. Então foi tirado tudo deles, tudo, até a liberdade deles foi tirado, o seu ideal, o pensamento, tudo que eles tinham, eles não podiam exercer isso, expor isso, por causa da repressão que eles sofriam. Então imagine como é que foi para eles essa época. Como eu falei, esse vídeo ia ser a primeira parte, mesmo assim vai ficar comprido, ficou extenso, mas é algo muito extenso, muito conteúdo, então espero que você goste desse vídeo e assista o próximo que eu vou fazer, porque quando eu saí de Espanha foi Portugal, depois foi Portugal, eles foram para onde? Quem são esses descendentes? Para onde foram e o que mais aconteceu? Então no próximo vídeo eu vou dar sequência nesse assunto. Então nesse vídeo aqui já dê seu like, já curta, já compartilha, que é um assunto bem legal. E também na continuação, fique ligado quando sair a continuação, por isso assine aqui, por isso no sino aqui eu deixo marcado ele a notificação
do sininho, porque quando eu sair com outro vídeo, vocês vão estar sabendo na hora quando esse vídeo sair. Então, para continuar esse assunto que é muito interessante, muito importante. Por que é importante? Por que é importante para você esse vídeo? Ou para nós brasileiros? Enfim, para que é importante saber essa história? Você vai saber no próximo vídeo. Então fique conosco, nos acompanhe e também sempre nos apoie, deixando seu like, deixando seus comentários. O que você sabe sobre os separados, os ashkenazes? O que você sabe sobre esses judeus marranos? Sobre os judeus anusim? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui na descrição, beleza? Para nós compartilharmos os conhecimentos, para vocês mesmos ir se interagindo aí nos seus comentários. Beleza, pessoal? Então até a próxima shiur, toda rabata vocês, Vele Hitaot.